Olá, amados, povo lindo e abençoado por Deus, muita graça, muita paz, muita alegria. Eu quero fazer uma pergunta rápida para vocês e eu espero que cada um responda. Faça um comentário e se inscreva no link do nosso canal, Gabriel Ramos. Tá lá mais de 30 mensagens da Palavra de Deus. E vai se inscrevendo, vai compartilhando para que mais pessoas possam realmente se inscrever e receber as notificações dos nossos vídeos no nosso canal. Pare e pense. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz, não é o Gabriel quem diz. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3:16. Em 1 João capítulo 4, quando João fala ali da vinda do anticristo, que era necessário que a gente observasse sinais da vinda dele, e já está acontecendo no mundo todo, e você precisa entender quais são os sinais da vinda do anticristo e do anticristo. Mas, Gabriel, por que eu preciso saber? Simples, você precisa saber porque você precisa andar ligado com Deus na terra. Você precisa saber porque você precisa não ser enganado. Você não deve ser enganado. Se você tem o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco, que está em vós para sempre. Isso está escrito nas palavras de Jesus em João 14, do versículo de número 16. Ele fala que nós receberemos o Espírito Santo que ficaria em vós para sempre. Paulo disse também que nós não receberíamos o espírito de covardia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos número 12. Não receberíamos o espírito de covardia, mas de paz, de amor e de moderação. Você acha que Jesus olharia para você de que forma? Ele desprezaria você? Deixaria você falando sozinho? Ele desonraria você? Ele olharia mais para o teu pecado do que para o teu coração? Ou seja, se você cometesse uma falha com ele, ele julgaria você pela falha que você cometeu? Ou ele amaria você por aquilo que você é, por algo que ele vê em você? Ou ele amaria você por algo que ele enxerga em você? Porque ninguém é melhor do que ele para poder olhar para dentro de cada um e perceber a potência que é dentro de cada um. Ou seja, ninguém é melhor do que ele para olhar para dentro de mim, olhar para dentro de você e perceber e perscrutar pelo Espírito do Pai aquilo que é precioso para o Pai, aquilo que vale muito para o Pai, aquilo que é eterno, aquilo que vai durar para a eternidade. Gente, o diabo é medo, o diabo é terror, o diabo é fúria, o diabo é pavor, ele é medo. Então a Bíblia diz que nós não temos que ter medo, porque nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vem com um pacote. Ele nos acolhe, nos adota como filho pelo qual clamamos Abba Pai, pelo Espírito que nos adota, que nos faz sermos predestinados a Deus. Temos acesso a Ele por um único Espírito, né? Ambos temos acesso ao Pai por um único Espírito. E também você vai ver que nós recebemos o amor de Deus, que lança fora todo medo. Bom, nós temos todas essas passagens na Bíblia de Deus determinando palavra por palavra, ensinamento por ensinamento, comparando coisas espirituais com as espirituais. Paulo diz que pessoas carnais não podem receber o ensinamento profundo e genuíno do reino de Deus, porque elas não vão conseguir desfrutar. Por quê? Porque são carnais. Paulo fala, olha, vocês são carnais, né? Eu tive que falar a vocês como meninos na fé, tive que dar papinha, leite nem na boca de vocês. Ou seja, cada um de vós, né? Eu ouço também algumas contendas daqueles que são da família de Cloé, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro,
Eu sou de João, eu sou disso, eu sou daquilo. Hoje em dia você vê a mesma coisa. Eu sou assembleano, eu sou católico, eu sou da Universal, não, eu sou da Metodista, não, eu sou da Batista, eu sou presbiteriano, eu sou da Graça de Deus. Gente, para com isso, para. Deus é amor, Deus não é religião, entendeu? Deus é amor e não é religião. Se você quer entender mais sobre o amor de Deus, dá uma pesquisada no YouTube, coloca assim, ó, Daniel Mastral, o amor que vem do alto. Daniel Mastral, o amor que vem do alto. Coloca lá no YouTube, Daniel Mastral, você vai ver ele falando do amor de Deus. E como Deus enxerga as pessoas, como ele olha para as pessoas, como ele reage quando as pessoas erram, quando as pessoas pecam ou falham, quando as pessoas acabam falhando na vida, errando na vida. Gente, errar é humano, tá? Errar é humano. Não tenta decifrar em cima de uma pessoa coisas que você não entende. Se você julga uma pessoa por um pecado, por um erro, você não serve para amar o próximo. Entende? É aquela história. Não existe guerreiros que vai para a guerra que não tenha cicatrizes. Ou seja, todos estamos numa guerra. Nós estamos no mundo, gente, aonde está acontecendo tantas coisas, mas tantas coisas, que nós estamos no meio de um tiroteio cruzado. Então, você deve ter o discernimento da palavra, entendimento da palavra do reino. Você deve entender sobre o amor, você deve buscar entendimento sobre o amor, não é só ir para a igreja, porque eu já expliquei aqui que assim como naquela época Paulo cantou a bola, assim está acontecendo hoje. Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Paulo disse, por acaso está Cristo dividido entre vós? Por acaso vocês não sabem que estão sendo carnais, crentes carnais? Hoje em dia é a mesma coisa, gente. A religião tem tomado conta de muitos lugares e tem feito pessoas errar o caminho. E, infelizmente, tem feito pessoas errar o caminho. Gente, a Bíblia diz, Deus é amor. Deus é amor. Ah, Gabriel, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Mas qual é o texto que fala que ele é fogo consumidor? Porque não tem esse texto na Bíblia, já procurei. A Bíblia diz, sim, a Bíblia diz que nos antepassados, quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, aí sim, Deus apareceu para ele na sarça ardente como voz de trovão, mas ali estava a sarça ardente. Mas Moisés temeu de chegar perto, ele temeu porque não conhecia Deus, ele não tinha o conhecimento com Deus ainda, nunca tinha tido experiência com Deus. A primeira experiência que ele teve foi daquela árvore que estava fumegando e pegando fogo. O Espírito do Senhor estava ali direcionando ele, e o mesmo Espírito que nós recebemos, que o Paulo fala que nós recebemos de uma mesma água, bebemos de uma mesma rocha, como eles também beberam, da mesma rocha, da mesma água e da mesma bebida espiritual. Paulo vai dizer claramente, Paulo vai dizer claramente, por acaso vocês não são carnais, fazendo comparações com templos disso, templo daquilo, igreja disso, eu sou daquilo, eu sou de Estéfano, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Por acaso vocês não são carnais e não estão agindo como crentes carnais? Ou seja, isso aí é a cristandade desse tempo, É as pessoas religiosas, Simplesmente religiosas, elas não entendem, Gente, quando você nasce com um propósito dado por Deus, você não consegue ficar calado porque você enxerga verdade que outras pessoas não conseguem enxergar. Essa é a diferença. Jesus chega para os judeus e fala assim, eu sou filho de Deus e ele é meu pai. Só por ele dizer essa palavra aqui, a cidade inteira perseguiu ele. Tu consegue entender? A cidade inteira, gente, perseguiu Jesus. Jesus teve que sair daquela cidade, pregar o evangelho em outros lugares. Por quê? Porque aquelas pessoas religiosas, daquela massa de engano ali, daquela malha de engano, estava ali tentando matar o Filho de Deus por uma única palavra. Só porque ele disse, eu sou Filho de Deus. Hoje em dia você diz que é Filho de Deus porque o Espírito Santo mostra e testifica em você que você é Filho de Deus.
você é perseguido. Se ele é filho, eu também sou filho. Não, mas o filho, ele tem a condição dele correta de coração. Ele sabe como agir, ele sabe como falar, ele sabe como se comportar. Então, gente, a religião pura e imaculada. Gabriel, religião pura e imaculada. Não existe religião pura e imaculada. Até Tiago errou ali. O amor, a doutrina perfeita, a santidade, a aproximação a Deus, o contato, o convívio genuíno com Deus, o relacionamento puro, puro e imaculado com Deus é amar o próximo, visitar os órfãos e as viúvas no tempo da tribulação, entender a necessidade das pessoas, entender que elas precisam ouvir a verdade, entende? Porque Jesus diz: aquele que guarda as minhas palavras e nas minhas palavras permanece, eles são meus discípulos, e conhecendo a verdade liberta. Conhecereis a verdade. Mas Gabriel, eu acho que eu conheço a verdade. Se você conhece a verdade, então você está entendendo o que eu estou falando. A verdade, ela é única, ela é liberta. Não existe a verdade do reino de Deus com mistura. O reino de Deus é sem mistura. Não existe mistura. Paulo diz que nós bebemos de um único Espírito, de uma única rocha, de uma única água, de um único Deus, de um único Espírito. Somos um só corpo. Ou seja, Paulo não está dizendo ali que o Evangelho tem mistura. Paulo está dizendo que o Evangelho, ele é puro, santo, genuíno. E quem estraga o Evangelho somos nós. Nós deixamos de amar, nós desdenhamos, nós estamos longe dos valores divinos de Deus, nós estamos longe da pátria do céu. Paulo fala: nossa pátria, nossa cidadania não é aqui, mas ela é no reino do céu. Deus está purificando as almas que estão sendo humilhadas pelo tempo da tribulação, mas também Ele vai renovar no grande dia. Ele vai renovar e vai fazer sermos um corpo glorificado, santo, idôneo, agradável a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fica com essa palavra e medita nas coisas que eu tenho dito. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.